Meus amados e queridos irmãos, estamos iniciando mais uma transmissão do nosso estudo bíblico que ministramos às quintas-feiras. Você que provavelmente esteja acessando aí a página de nossa igreja, não é? E juntamente com os irmãos que estão conosco todas as quintas-feiras, assim como nas outras lives da igreja, às terças-feiras, também aos domingos, pela manhã e à noite. Nós lhes damos as boas-vindas, convidando para nos acompanhar nesta análise que fazemos da Palavra de Deus, buscando elucidar pontos que às vezes nós não percebemos. Às vezes passamos ao largo de textos sem considerá-los como deveríamos, e isso acaba nos trazendo um prejuízo na interpretação da Palavra de Deus, ok? Por isso é que nós nos esforçamos em produzir os estudos que podem nos enriquecer. Então vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, rogando do Senhor que Ele nos abençoe e que nos conduza a mente e o coração. Eu quero, antes da oração, fazer uma leitura no livro de Apocalipse, o capítulo 15. Eu lerei apenas um verso do capítulo 15, que é o verso de número 4. O texto nos diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Repito: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? A resposta é simples: todo aquele que não tem temor de Deus, todo aquele que não foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Perdão. Então estes não glorificarão o Senhor, porque não tem o mover do Espírito em seu interior. Ok? Bom, vamos então orar como nós havíamos dito, pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, mais uma vez te pedimos que ilumines as nossas mentes, os nossos corações, conduza, Senhor, o nosso entendimento, de maneira que possamos discernir aquilo que o teu Espírito quer, para compreender cada vez mais e melhor a tua palavra, que nos edifica, que nos santifica, que nos prepara para os embates da vida e também, ó Deus, para a eternidade que tu já reservaste para nós. Fica, Senhor, com cada irmão, cada amigo, cada pessoa que porventura
esteja acessando este canal, para que juntos possamos receber do Senhor orientação segura e sermos assim abençoados por Ti. Nós te oramos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o Salmo de número 34, Salmo de número 34, eu lerei 3 versos deste Salmo para Salmo de número 34, farei a leitura de 3 versículos deste Salmo. Salmo de número 34, versos de 1 a 3. Diz assim o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aqui o salmista está declarando o que fará. É uma promessa, é um voto, é um desejo do coração dele. Assim como nós devemos ter muito cuidado quando proferimos palavras diante de Deus. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Para falar isto, é necessário que nós tenhamos firmeza, não é? Como creio o salmista tinha. Depois ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu confesso para os irmãos que eu canto muito mentalmente. Eu não acredito que este desejo do salmista só se concretizasse ou só se concretizava com ele cantando. Caso contrário, se fosse assim, os mudos não poderiam bendizer o Senhor nem louvar o Senhor. Então, na verdade, eu creio que essa é uma expressão não apenas de cântico, mas também de declaração de amor a Deus, não é? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas eu creio que esta é uma frase de efeito. E o seu louvor estará sempre, vamos parafrasear aqui sem forçar, né? O seu louvor estará sempre comigo, em minha mente, em meu coração, em meus lábios. O louvor ao Senhor estará sempre nos meus membros, porque não creio que louvor seja apenas cantar. Louvar é servir, é adorar, exaltar o nome do Senhor com a vida. Então, não apenas cantando, mas vivendo uma vida de louvor e dedicação a Deus. Mas, como nós gostamos de cantar, e eu queria cantar um hino com os irmãos, um hino que vai falar, tem a ver com a mensagem desta noite, ok? É o hino de número 312. O hino de número 312. Há trabalho certo para ti, cristão. Trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer,
pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, santamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderá fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Que humilde sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderá fazer. Amém. O tema do hino, o título do hino é há trabalho certo para ti, cristão. Esse é o tema que perdura durante todo o hino. Há um trabalho certo para cada um de nós. Eu quero voltar ao Salmo de número 34, que nós lemos. Lemos 3 versículos, os primeiros 3 versículos, e agora eu quero retornar a ele para fazer a leitura de mais 3 versículos, sendo verso 17, 18 e 19, capítulo 34 do livro dos Salmos. Diz assim o texto: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Observem, os irmãos, que que a palavra justo se repete aqui. Aparece 2 vezes. A palavra justo, justos e justo no singular. O que eu quero explicar para os irmãos, se alguém não sabe, talvez todos até saibam, que justo aqui não é perfeito. Essa palavra justo, ela se refere àquele que é justificado em Cristo.
Porque a própria palavra diz: não há um justo, nenhum sequer. Nenhum justo por si mesmo, nenhum justo por sua força, nenhum justo por sua luta por santidade, por nada disso. Nada nos justifica a não ser o lavar regenerador do sangue de Cristo. Portanto, se você é lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, você é um santo, como Paulo chamava os irmãos, você é justo. E já no Velho Testamento, o salmista já dizia que o justo clama e o Senhor o escuta. Você poderá dizer assim: mas eu tenho clamado algumas coisas e eu não tenho recebido resposta. Mas o texto não diz que o Senhor nos atende naquilo que nós projetamos. O texto diz: o Senhor escuta e livra das tribulações. Livrar das tribulações necessariamente não tem que ser uma coisa imediata. Vejam o povo no Egito, 400 anos. Quantos deles fizeram esta oração e clamaram? O Senhor os escutou, mas não os livrou imediatamente. José ficou aprisionado 13 anos. Quantas vezes ele deve ter clamado, como justo que era, diante de Deus, a sua libertação? Assim como Daniel e seus amigos e tantos outros, não é? Quem sabe o próprio João Batista, um justo no Senhor. A Bíblia diz que não nasceu nenhum homem maior que ele. Então, nós temos que entender que aqui atua também a soberania do Senhor. Eu quero pedir aqui oração aos irmãos pelo casal. Eu acho o Ingne, não é? Ingne. O nome dele a gente pronuncia Ingne. E a Jaqueline. Esse casal, não é? Ele está sendo sustentado em orações por nossa igreja, pela SAF, e o Conselho da Igreja, além de enviar recursos para o Supremo Concílio para sustentar as missões, o Conselho da Igreja também mensalmente está ajudando esse casal. E nós até publicamos aqui que esse casal estava na Nova Guiné. Não é Nova Guiné, é Guiné-Bissau, tá? Não é Abissal, é Guiné-Bissau, ok? Esse casal é um casal que está realizando um trabalho extraordinário. Nós já repassamos para a igreja filmagens, declarações da obra que eles estão fazendo, não é? A SAF também está apoiando, graças a Deus. Nós vamos orar pelo casal, Ingne e Jaqueline, ok? A Jaqueline, inclusive, foi minha ovelha lá em Ipatinga. Ela era adolescentezinha na época e uma menina sensacional, extraordinária, uma bênção. Vejam que depois de todos esses anos ela está na frente de trabalho servindo ao Senhor, ok? Eu acho que ela deve até estar nos ouvindo. Eu acho que ela está aí nos ouvindo e participando conosco. Jaqueline, eu acho que é você mesmo que está conosco aí. Deus te abençoe, viu? Nós temos orado por você aí na Guiné-Bissau e temos certeza que Deus continuará dando forças a você e ao Ingne para vocês realizarem esse trabalho extraordinário que estão realizando. Deus abençoe. Meus irmãos, queremos também pedir oração pela família do pastor Dorival, lá do Paraná. Esse meu amigo que formou-se comigo e tinha um trabalho extraordinário lá no Paraná e em todo o estado, na área de educação, professor de universidade, desenvolveu projetos maravilhosos lá, jovem ainda, porque ele era como eu, assim, a idade mais ou menos como a minha. Então eu sou jovem, ele era também. Ele lutou contra um câncer desde outubro de 2020
Ele vem lutando, né? Vinha lutando, e ontem Deus o recolheu à glória, ao meio-dia. E nós continuaremos orando pelos outros 2 irmãos que formaram comigo também pastores, Cairo Miron e Cleander Raiderich Vieira. E eles também estão lutando contra um câncer, e eu peço que os irmãos continuem orando por esses 2, mas que oremos pela família do Dorival, né? Já entramos em contato com eles e mandamos mensagens, e a família está muito consternada. O estado inteiro está consternado, porque ele era uma figura assim muito expressiva no Paraná. Bom, eu falei pastor Indine, não, é Indine, né? Eu falei Indine, Jaqueline e Indine, que estão assistindo o nosso estudo, estão participando conosco. Um grande abraço para vocês, viu? Depois nós nos falaremos também em particular. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu quero também lembrar aos irmãos que devemos continuar orando pela família Locatel, os membros da família que estão internados, a Ilse, a mãe do Sérgio, né? E também a nossa irmã Janir. E a Ilse está entubada, está lutando muito lá, e Deus cuidando dela, e a Janir. Elas não sabem ainda, acredito eu que a Janir também não saiba, do falecimento da Maria. Queremos pedir que os irmãos orem, continuem orando, porque está sendo muito difícil para todos nós. Imagina para a família, né? Enfrentar essa situação, ok? Mas Deus tem nos abençoado também com confortos, como por exemplo da Catarina. A Catarina, filha do seminarista Everton, e também da Renata, a irmã Renata. Eles estão passando bem. Eu acho que quem está pior é o Everton. E eu liguei para ele e disse: pastor, eu estou muito nervoso. Eu estou muito nervoso. Muito comum, né? O pai ficar assim nervoso. Mas a Catarina nasceu bem, com 3,7 kg, mais ou menos. Uma menina linda, bonita, né? E nós louvamos a Deus por esse casal. Vamos continuar orando por eles e pela Catarina. A nossa irmã Graça está pedindo que oremos por uma amiga sua, a Regina. Problema emocional, sua saúde emocional, né? Então vamos orar pedindo a Deus que, pelo Espírito Santo, ajude a equilibrar a saúde emocional da Regina, ok? A irmã Norma pede pelo casal. Bom, aqui eu já falei, né? Mas eles estão com... Hã? Ah, sim. O irmão Indine, pastor Indine, está com a Covid, né? Mas nós vamos continuar orando para que isso seja uma coisa que não venha trazer transtorno para o ministério do irmão e nem da Jaqueline também, ok? Queremos agradecer a Deus pelo aniversário da irmã Simone Araújo, que aniversariou dia 3, e amanhã aniversaria o Isaac, né? O Isaac, filho do Renato e da Marília, aniversaria amanhã. O nosso irmão Diego está pedindo por Bianca Aguiar, pela sua recuperação da cirurgia que ela fez da extração de um tumor. Nós estamos orando há um tempo por essa moça, e ela já fez a extração do tumor, né? E agora estamos pedindo pela sua recuperação. Ok, meus irmãos? Então nós vamos orar fundamentados naquilo que nós falamos. Estamos justificados em Cristo. Não somos justos por perfeição. Estamos justificados em Cristo. Por isso somos justos. E o nosso clamor é ouvido pelo Senhor. E Ele atende de acordo com a sua misericórdia, sua graça, sua sabedoria. Vamos orar então? Amantíssimo, eterno e glorioso Deus,
Nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela vinda da Catarina, pelo aniversário da Simone e também do Isaac, vidas que o Senhor tem abençoado. Queremos, Senhor, nesse momento rogar que Tu estejas visitando o pastor Indine, a Jaqueline, lá na Guiné-Bissau, que estão aqui conosco, que o Senhor esteja cuidando desse casal, do seu ministério. Pedimos que continues cuidando da amiga da Graça, por sua saúde emocional, pela Bianca, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a cuidar das famílias enlutadas, levando o bálsamo do Espírito aos seus corações. Senhor, os familiares da família Locatel, Ilse, Jani e a Sandra, os outros irmãos que estão ali apresentando a Covid, que o Senhor tenha misericórdia, cuide, ó Deus, de cada um deles, sarando para a Tua glória, para a Tua honra, para a nossa alegria e edificação. Senhor, nós Te rogamos pelos irmãos que porventura estejam enfermos, cujos nomes não chegaram até nós nesse momento. Rogamos a Deus que Tu cuides de cada um deles, sarando, dando paz, tranquilidade, esperança, certeza de que Tu estás cuidando de tudo. Coloca fé em seus corações. Enfim, Senhor, age na vida dos Teus filhos. O que nós queremos, o que nós desejamos é que todos sejam restaurados para a Tua honra e glória, para a bênção deles, nossa alegria e edificação. É isso que nós queremos e Te pedimos, submissos que somos à Tua sabedoria, ao Teu controle, à Tua soberania. Mas o nosso coração deseja isso, e isso nós Te rogamos, no nome santo de Cristo Jesus, rogando-Te ainda que sejas Tu mesmo, através do Teu Espírito, a ministrar aos nossos corações nesta noite. Pois é no nome de Jesus que nós Te oramos, agradecidos e certos da Tua bênção, hoje e eternamente. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós temos falado à igreja sobre o texto de Efésios, o livro de Efésios. Iniciamos no capítulo 4, a nossa fala. Por quê? Porque no capítulo 4, logo no início, nós lemos assim no verso 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, esta expressão que nós citamos aqui, esta frase, andeis de modo digno, nós tomamos essa palavra como uma palavra tema, uma frase tema para nossos estudos. E nós temos usado algumas expressões onde essa ideia vem sendo construída, ou seja, o andar da igreja. E hoje nós continuaremos a partir do verso de número 7, porque nós já falamos sobre os versos de 2 a 6. Falamos bastante sobre isso. Agora, nos versos de número 7 a 16, nós temos uma outra seção aqui muito importante, seção orientadora sobre como andar no Evangelho, como andar em Cristo, como andar no reino de Deus, e que a igreja precisa. Quando eu falo a igreja, eu não falo a igreja de Maricá, presbiteriana, eu falo a igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa aprender a andar de modo digno, de forma digna. E Paulo vai mostrando aqui aos Efésios como esse andar
deve acontecer. Eu já falei aqui que a palavra andar, na língua grega, está num tempo verbal que denota uma constância. Andar não apenas alguns passos, mas uma caminhada constante. Esse andar, na língua grega, no original, tem essa conotação, um caminhar constante, sem desviar para a esquerda nem para a direita. Então, hoje nós vamos sugerir uma expressão correlata às outras que nós temos falado, que seria uma pergunta: como está andando a igreja? Se você é membro da igreja de Maricá, você vai poder avaliar isso. Como está andando a igreja de Maricá? Se você é membro da igreja lá do pastor Indini, ou o próprio pastor Indini com a Jaqueline, vão raciocinar conosco. Como está andando a igreja na Guiné-Bissau? Como está andando a igreja na África? Como está andando a igreja na Europa? Como está andando a igreja de Cristo na Terra? O texto de Efésios, que nós sugerimos, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se os irmãos me permitem fazer algumas considerações sobre o texto, para elucidar alguma coisa, digo aqui o seguinte: essa matéria de Jesus descer e subir, nós temos em teologia um estudo, ou uma parte da teologia, que fala sobre os estados de humilhação de Cristo. E também o estado de humilhação e o estado de glorificação. Agora, no estado de humilhação, nós começamos com a encarnação. Ele vindo, nascido de mulher, nasceu numa manjedoura, teve que viver como homem, nos limites de homem, sendo ele uma pessoa teantrópica, vem de teós e antropos, ou seja, teós, Deus, antropo, homem. Então, ele é o que nós chamamos em teologia de pessoa teantrópica, 100% Deus, 100% homem. Então, a encarnação dele não foi, como dizem alguns religiosos aí, uma aparição fantasmagórica, não foi apenas uma aparição incorpórea, não, ele veio em carne e sangue mesmo. Então, quando diz aqui que ele desceu, não foi apenas nesse estado de humilhação, de encarnação, apenas a morte dele
faz parte do seu estado de humilhação. Foi morto pelas suas próprias criaturas. E aí o texto, quando diz que ele desceu, diz que ele desceu, há muitas interpretações sobre isso, mas eu vou sintetizar dizendo que esse descer dele foi até o Hades, não apenas até a terra, mas até o Hades. Pregou aos espíritos em prisão. Não pregou para que os espíritos em prisão se convertessem, mas para testemunhar da sua vitória. E então ele subiu, ressuscitou e subiu e está assentado à destra do Pai. Então era necessário que ele passasse por toda essa situação. Então a descida dele inclui não apenas a encarnação, sua morte e o fato de ele também, é claro, alguns teólogos não entendem assim, mas a maioria entende, até a sua descida ao Hades, né, para testemunhar da sua vitória. Depois, diz aqui o seguinte, o texto assim, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. É o que está acontecendo hoje. Aliás, tem acontecido ao longo da história. Ou seja, as pessoas têm uma comichão no ouvido danada. As pessoas gostam de ouvir coisas favoráveis. E uma estratégia de muitas religiões hoje é prometer muita coisa para as pessoas, dizer coisas favoráveis, inclusive alguns ministros, pastores, líderes, que têm medo de falar a verdade e não falam para o povo, mas falam aquilo que o povo quer ouvir, para que ninguém fique aborrecido com ele e ele continue a ter seu salário, para que ele continue a ser benquisto por todo mundo. Mas o verdadeiro profeta não pensa assim não. O verdadeiro profeta ensina o povo o certo, para que o povo não seja jogado de um lado para o outro aí, tá? Vocês me entenderam, ok? Muito bem. E o texto fala, como 3 outros textos da Bíblia, sobre dons. Nós temos uma lista bem criteriosa de dons claros, declarados claramente na Bíblia, de a média não, 19 dons, assim, bem caracterizados. Algumas outras práticas são consideradas dons, mas no sentido próprio da palavra, da caris, esses 19 dons aparecem. Aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, são listados dons que, segundo alguém entendeu, são dados aos homens dons, líderes, pessoas que são usadas por Deus para edificar a igreja, para liderar a igreja. Não tem aqui dom de línguas, não tem dom de profecia, nada daquilo que tem lá em Coríntios, nem em Romanos também, que tem outra lista. Mas aqui fala sobre os homens dons. Mas eu quero começar com a pergunta que nós sugerimos aqui. Como está andando a igreja hoje? A igreja visível. Porque a igreja invisível anda de forma correta. Mas dentro da igreja visível, a invisível está dentro da igreja visível. Então, quando eu falar aqui sobre igreja, eu vou estar falando sobre a igreja visível. Quem for igreja invisível, igreja real, verdadeira, não vai ter problema nenhum. Mas aqueles que não são ficam incomodados. Então vamos lá. Resposta. Como está andando a igreja? Eu vou completar essa pergunta com outras. Primeira, complementação. A igreja está andando sob a graça. Olha o que está escrito aqui. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Que nós é esse? Todo mundo? Claro que não. A palavra graça é a palavra grega charis, que nós definimos como um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus. Por isso o nome é graça. É um dom gratuito. Tá? Então,
a palavra diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A pergunta que eu faço é a seguinte: como está andando a igreja? Está andando sob a graça? A grande maioria não está, não. A grande maioria está andando sob a lei. E pior, lei dos homens. Ainda se fosse a lei de Deus, talvez concordasse com Paulo escrevendo aos Romanos. Mas não é sob a lei de Deus, é sob a lei dos homens, os princípios humanos. A igreja, em geral, tornou-se uma instituição que desvia as pessoas da verdade. Vocês não fiquem preocupados com isso, mas nós temos que entender isso para lutar contra isso. Se você é um presbiteriano, você tem conhecimento, se não tem, deveria ter, da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, assim como o Catecismo. A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo falam sobre a igreja. E em determinado capítulo da definição de uma igreja, o texto diz assim: existem igrejas que têm se transformado em sinagoga de Satanás. É pesado para você isso? Não sou eu que estou falando, não. Foram os teólogos que montaram a Confissão de Fé e o Catecismo que chegaram a essa conclusão há centenas de anos atrás. Eu só estou repetindo o que eles dizem, mas não estou repetindo em cima do que eles dizem. Eu estou falando isso em cima da minha observação atual, de que nós temos hoje um número muito grande de igrejas. Lá em São Gonçalo, teve uma época que eu fiz uma pesquisa, tem muito tempo já, muitos anos, contabilizou-se, sabe quantas igrejas diferentes? Mais de 4.000 denominações. Igrejas, tinha mais de 6.000 igrejas. De denominações diferentes, tinha mais de 4.000. Você já parou para contar o número de denominações, de grupos que se denominam igreja, que tem aqui em Maricá, em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro todo, e no resto do Brasil? Soma a casa de milhares de milhares de milhares. Não existe hoje hegemonia nas igrejas. Se não há hegemonia, há heterogeneidade, há diferença. Como não podem existir duas verdades, só uma, tem alguma coisa errada na questão de igrejas dos dias atuais. Eu estava assistindo um camarada falando aí na televisão, e ele dizendo: você quer ficar rico? Venha para a minha igreja. Você quer conquistar uma empresa? Venha para a nossa igreja. Você quer isso, isso, isso? Venha para a nossa igreja. Isso é uma mensagem satânica, diabólica. A igreja, em geral, não está andando sob a graça, suportando tudo sob a graça. 1 Coríntios 13, tudo, o amor tudo sofre, tudo suporta. Isso é uma raridade nas igrejas visíveis hoje em dia. Eu repito, se você faz parte da igreja invisível, você não está incluído nisso que eu estou falando, não. Mas tem que tomar cuidado para não se envenenar. Os valores que estão sendo discutidos, defendidos, postulados nas comunidades evangélicas hoje, são valores, em sua grande maioria, que não têm nenhum sentido bíblico. Aí quando aparece um homem falando o contrário, é como um Lutero na vida, é como um José, é como um Daniel, alguém que tenha coragem, né, como o próprio Senhor Jesus, que tenha coragem de denunciar o erro que está acontecendo nas igrejas. Então, e está fundamentado no fato de que
a grande maioria das igrejas visíveis hoje, e isto aqui não é um juízo, não é um julgamento, é uma constatação, né? Porque julgamento é uma coisa perigosa, mas a grande maioria dessas comunidades, elas não estão andando sob a graça, estão andando sob o dinheiro, estão andando sob a fama. Cantores, pregadores, muitos, palestrantes, que deixam a fama lhes subir a cabeça. Eu me lembro que houve uma época em que o Nelson Ned foi tido como evangélico, cantando músicas evangélicas, e então ele foi chamado para cantar lá na Bahia, em Salvador. Chegando lá, ele, quando chegou junto com seus companheiros lá, empresários, vou dar um exemplo, não é o valor exato. Tinham contratado, por exemplo, por 100 mil. Um exemplo, 30 mil, sei lá. Então ele falou assim: eu quero a metade antes de subir no palco, a outra metade quando eu descer. Aí o organizador, um pastor, falou: mas nós não temos ainda esse dinheiro, estamos arrecadando, nós vamos ter esse dinheiro ao final do show. Então eu não faço show, vou embora. Virou as costas e veio embora. E existem milhares de casos assim, de pastores que lutam por salário, líderes que estão preocupados apenas com o seu bem-estar físico, material, e enganam dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque não ensinam para as pessoas que a vida do cristão tem que estar debaixo da graça de Cristo. É sob a graça que nós temos que andar, e não sob as promessas dos homens, não sob as orientações enganadoras dos homens. A igreja vive sob a graça. Olha o que o texto diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esse nós aqui não é indiscriminadamente, não é um grupo indiscriminado, são aqueles que são justos de Deus, salvos e eleitos pela graça misericordiosa de Deus. Essa é uma preocupação. Ao longo do meu pastorado, do meu ministério, eu tenho visto tanta gente abandonar a igreja, se envolvendo em outras religiões, até na Umbanda, religiões afro. Tenho visto tanta coisa, pessoas que não têm o mínimo de firmeza. Isso me leva a concluir que há um grande número de pessoas, a quem chamamos de joio, que se infiltram nas igrejas, mas não sabem o que é a graça, não provaram da graça e não vivem sob a graça. Daí eu dizer, irmãos, e com um lamento muito grande no coração, que a pergunta que eu estou aqui fazendo: como está andando a igreja hoje, a igreja no mundo? Eu pergunto, ela está andando sob a graça? A igreja invisível, que é um número bem pequeno, está. É um grupo que tem sustentado a fé e teoria, mas a grande maioria, eu falo isso com tristeza no coração, não vive sob a graça, vive sob interesse, sob promessas humanas, sob promessas de solução de problemas e tantas coisas mais. Viver sob a graça é viver sob o controle de Deus, sabendo que João Batista perdeu a cabeça, mas a graça estava sobre ele. Paulo foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu tanto, mas a graça estava sobre ele. Paulo e Silas na prisão, açoitados, mas a graça estava sobre eles. Daniel e seus amigos sofreram tanto, foram jogados aos leões e no fogo, mas a graça estava sobre eles. E os profetas, cerrados ao meio, colocados em um tronco, sendo cerrados ao meio, sendo decapitados. Os apóstolos sendo torturados, discípulos sendo jogados aos leões, mas a graça estava sobre eles. Parece um paradoxo. E eles estavam felizes. Não é à toa que o texto sagrado diz: tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Os que vivem sob a graça. Eles não rejeitam aquilo que vem da mão de Deus, porque eles sabem que Deus tem propósito na nossa vida da igreja.
Mas eu quero dar uma segunda resposta à minha primeira pergunta, ou fundamentar com outra pergunta. Como está andando a igreja? Primeiro, ela está andando sob a graça? Eu digo, a grande maioria da igreja visível, não está. Segunda, como está andando a igreja? Está andando orientada? Aqui eu vou fazer uma pausa. Talvez eu nem consiga terminar o estudo como eu gostaria. Olha o que está escrito aqui. Acompanhem, por favor. Vocês são inteligentes, vocês vão me acompanhar. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então vou repetir a primeira pergunta e a pergunta subsequente. Como está andando a igreja? Está andando orientada? Sim e não. Hoje, o título pastor é um título que nós, os pastores, que somos sérios, temos até medo de usar. Houve uma época que você dizia numa comunidade, eu sou pastor, você era respeitado. Você era olhado com olhares de reverência. Hoje, quando você diz, eu sou um pastor, as pessoas ridicularizam, as pessoas zombam. Se você for a uma loja fazendo uma compra e disser que é um pastor, só a sua profissão, sou pastor, não tem crédito para o senhor não. A grande maioria. Se você vai a um banco e coloca a sua profissão como pastor, eles não aceitam. Você tem que ter uma série de outros comprovantes. É uma coisa impressionante, porque a função pastoral hoje é dada a qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, inclusive até comprando. Tem uma igreja aqui perto da minha casa, que uma moça vinha sempre aqui em casa fazer uma limpeza e tal, ela disse que era membro lá da igreja. Essa igreja lá. Era ela e uma pastora. Aí um dia, eu conversando com ela, disse que a pastora não era a dona da igreja. O dono da igreja era um pastor lá do Rio. Eu falei, mas tem dono lá? O dono é um pastor lá do Rio. Aqui é uma franquia. Eu falei, aí quando foi um belo dia, ela virou para mim e disse assim, o pastor vendeu a igreja. Porteira fechada. Vendeu com os membros e tudo. Vendeu a igreja. E nós tivemos que ir embora. Vamos arranjar outro lugar. Aí alugaram um salãozinho, que está até hoje, onde eles estão lá, eu conheço. Já tem uns 2 ou 3 anos, sei lá. E o pastor vendeu a igreja. Estão percebendo? Que é isso? Não existe isso. Eu poderia citar um sem número de casos para provar o que eu estou falando. Mas não vou, não preciso. Vocês sabem, vocês conhecem. Mas o que tem me espantado, tem me aborrecido ao longo do meu ministério, tem me aborrecido mesmo. Não ao ponto de eu abandonar a igreja, nada, nem de perder o sono por causa disso, mas eu fico aborrecido. É que aqueles que estão sendo bem orientados, e eu digo isso nas igrejas presbiterianas com raríssimas exceções, nas igrejas batistas, que também deve ter exceções, nas igrejas congregacionais, entendeu? São igrejas na Assembleia de Deus, igrejas que levam a sério o ministério pastoral. Tem outras, não vou citar todas, mas é uma minoria hoje no universo eclesiástico. Tem homens que estudam, que se dedicam, homens que são ungidos por Deus para ministrar ao povo, para que o povo cresça moral e espiritualmente. Só que esses homens não estão sendo honrados como deveriam. Eu não estou falando da minha igreja, repito, estou falando da igreja em geral. Eu conheço um pastor que fundou um trabalho, realizou um trabalho extraordinário, é um homem de Deus, conheço ele até hoje, é uma pessoa extraordinária,
um grande mestre, um grande obreiro, um grande servo de Deus, um pastor. Ele fez fundou uma igreja, começou do zero, do nada. E quando a igreja já estava bem cheia, deram o famoso golpe nele. Tiraram ele da igreja com poucos anos. E ele saiu choroso, chateado, aborrecido. Um dia eu conversei com ele e disse: irmão, fica triste não. Conheço um outro colega que numa praia, encontrei com ele numa praia, e ele reclamou para mim que o filho dele tomou a igreja dele. Ele consagrou o filho como pastor e o filho tomou a igreja dele. Não existe, não tem lógica nisso. Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte: as igrejas que têm pastores sérios, que ensinam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que examinam a Escritura e ensinam a igreja a viver de forma moral, eclesiástica, evangélica, de forma séria, esses pastores precisavam ser mais reconhecidos por suas igrejas. São homens que Deus escolheu a dedo para serem pastores, mestres, para serem apóstolos. No caso dos apóstolos, só aquela casta, mas profetas, evangelistas, funções de altíssimo nível espiritual e de responsabilidade espiritual. Mas hoje eu vejo os pastores sendo tratados como uma pessoa comum. Eu vejo os líderes serem tratados como pessoas comuns. Não são. São pessoas muito especiais que receberam um dom especial de Deus, dos altos céus. O texto meu diz assim: ele desceu, mas subiu, para preencher todas as coisas. E aí, lá no céu, no trono, ele escolheu homens para orientar a igreja, homens para ensinar a igreja, há mulheres também. Mas nós sabemos que Deus escolheu os líderes, consagrou. E se a igreja estiver humildemente submissa a Cristo, ela vai ver quem é e quem não é. A igreja vê, a igreja sabe, a igreja percebe quando um homem, não é perfeito não, todos somos pecadores, mas quando um homem é verdadeiramente um homem escolhido por Deus e quando não é. Agora, o que me espanta é que muitos membros das igrejas, às vezes, eu estou falando de experiência, muitos membros das igrejas, às vezes, se deixam levar pelo buchicho, pelo cochicho daqueles que são o vulgo, que se misturam na igreja, são movidos pelo inimigo para perturbar a obra. E a eles que antes a respeitavam, que foram orientados, ensinados pelo seu pastor, quem sabe às vezes por anos a fio, de repente se voltam contra o pastor. Isso é obra maligna. Obra maligna. O pastor não é perfeito, impecável não, mas é um escolhido de Deus. Então, as pessoas só poderiam deixar de respeitar um homem, líder, quando ele provasse, ou fosse provado que ele é uma pessoa que não tem dignidade diante da palavra de Deus. Enquanto isso não for provado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser honrado, tem que ser honrado. E existem muitas igrejas que honram seus pastores, que respeitam seus pastores, que dedicam aos seus pastores a honra devida. Nós não estamos procurando honra humana, mas pastores que casaram pessoas, receberam pessoas, batizaram os filhos, pastor da família, e que muitas vezes acontece de no próprio seio dessa família, pessoas se voltam contra o pastor. Isso já aconteceu com o senhor, pastor Ronaldo? Claro que já. Claro que já. Eu não me aborreço ao ponto de entristecer e ficar acabrunhado pelos cantos, mas já aconteceu comigo. Pessoas que se converteram através de uma obra realizada por mim. Deus me usou para isso, preguei o evangelho, o cabra se converteu, depois se tornou oficial da igreja, casei o cabra, né? Batizei o filho do amado, e ele depois se voltou contra mim por uma coisa errada que ele fez, e eu corrigi. Pô, bastou eu fazer a correção, virei inimigo. Isso acontece demais. Então, meus queridos, prestem atenção. Observe para ver se a sua igreja, seja você quem for que esteja me ouvindo, se você está sendo orientado de maneira correta
santa, bíblica, pelo seu líder, pelos homens que Deus escolheu e colocou para liderar a igreja. Como está andando a sua igreja? Ela está andando orientada? Está sendo orientada com fidelidade? Pega esse homem e carrega nos braços, carrega no colo. Ele merece. Carrega esse homem no colo. Faça tudo o que você puder para que esse homem, com sua família, seja muito abençoado e possa fazer a obra sem lamento, possa fazer a obra sem choro, sem mágoa. É bíblico, eu estou falando do texto bíblico que está lá em Hebreus. Não estou falando de mim, não. Não presta para a igreja o líder fazer a obra chorando, gemendo, triste. Ele também é ser humano. Ele se dedica, pastores que se dedicam por décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não recebe a honra devida à sua função. Está escrito aqui, ó, homens que Deus escolheu e deu dons a eles, concedeu uns para apóstolos, uma caixa especial, e aí vem outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, homens que devem ser honrados. Mulheres também, tem muitas mulheres que Deus concede o dom da direção, da orientação dentro da igreja. Eu quero perguntar novamente, como está andando a sua igreja? É de modo digno da vocação a que foi chamada? Sua igreja está andando sob a graça ou sob o interesse? Ou sob a vontade de sempre se dar bem? Que a graça envolve sacrifício. Aquele que quer viver vida piedosa sofrerá perseguição. Sua igreja está andando orientada? Consulte a Deus, consulte a palavra, faça como os crentes bereanos. Consulte as outras comunidades, veja como os outros estão andando e veja como a sua está andando. Faça uma equiparação. Ore a Deus, clame ao Senhor para que você esteja numa igreja que esteja sendo orientada. Eu disse para o conselho da minha igreja o seguinte: eu não sou eterno e nem sou o melhor pastor do mundo. Não sou. Eu busco ser fiel à palavra. Eu não sou bom construtor. Eu tenho várias coisas que eu não faço que as pessoas acham que o pastor tem que fazer. A Bíblia diz que o pastor, o presbítero, tem que se dedicar a pregar e orar. Nunca disse na Bíblia que o pastor tem que construir, que tem que saber isso, saber aquilo, fazer aquilo outro, nada. Então, dentro daquilo que a Bíblia me ordena, eu tenho buscado cumprir com fidelidade. Busco saber da palavra, orientar na palavra, e peço que, se algum dia eu cometer um erro nessa linha, você me chame e me prove que eu estou errado para eu mudar. Muito bem. Eu chamei o meu conselho e disse para eles, conversando com o conselho, a gente usa essa expressão meu conselho, é uma questão carinhosa, tá? Chamei os irmãos presbíteros e falei assim, olha só, eu não sou eterno, um dia eu vou morrer, um dia eu vou jubilar, um dia eu não vou estar mais aqui. Vocês vão ter que escolher outro pastor, ou eu não vou ser eleito, alguma coisa vai acontecer. Vocês vão ter que escolher um pastor. Quando vocês forem escolher um pastor, prestem bem atenção, vocês orientem a igreja e façam uma pesquisa profunda sobre esse homem. Se esse homem for um grande orador, se for um grande mestre na construção, se tiver todas aquelas qualidades, tocar todos os instrumentos, e for aquela pessoa cativante e tal, mas não conhecer Bíblia, não deixa ele entrar na igreja não. Agora, se esse homem conhecer Bíblia e ensinar Bíblia, ele pode ser o pior construtor do mundo. Qualquer outra coisa que ele não saiba, ele pode saber mais nada, só isso. Esse homem vocês devem segurar com garras fiéis, garras firmes, porque não tem coisa mais produtiva numa igreja do que uma igreja ser orientada, doutrinada, em cima da verdade da palavra e com a palavra que não erra. Esse homem tem que ser valorizado. Pensem nisso. Nunca deixem entrar aqui alguém por causa de fama, por causa de dinheiro, ou porque fala muito bem, ou porque conta piada, ou porque é grande construtor, já construiu 10 templos. Não. Vai pesquisar a vida de fidelidade na palavra. E se ele for fiel na palavra, no ensino e na busca
disso, foram-se mestres na palavra, não perca ele por nada. Segura com todas as forças. Por quê? Hoje em dia, meus irmãos, está muito difícil. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja nós temos vários irmãos que estão utilizando o púlpito e pregando. Ora, até hoje eu não vi um irmão que prega na nossa igreja, dos pregadores todos, eu não vi um falar uma heresia. Eu não ouvi um ensinar errado a igreja. Eu fico feliz com isso. Porque afinal de contas, eu fico tranquilo, eu sou o pastor, lidero os irmãos nessa área, e eu fico feliz, eu posso sair de férias, ficar 30 dias fora da igreja, que eu tenho certeza absoluta que eles vão conduzir a igreja com fidelidade, como tem feito até agora. Todos nós somos homens simples, eu sou um homem simples, meus presbíteros são homens simples, nós não temos grandes títulos, não somos milionários, nem somos grandes conhecedores de uma série de ciências, mas nós temos ensinado Bíblia à nossa igreja. Nós temos ensinado fidelidade à nossa igreja. De vez em quando tem um que torce a cara, mas a gente não se preocupa não, porque só torce o nariz quem está errado. E se está errado, tinha que ouvir o que é certo. Não adianta esse negócio não. Então, sua igreja, meu irmão, está andando orientada, louvado seja Deus. Eu vou abordar apenas só mais uma questão aqui, e para não nos alongarmos. E depois nós vamos deixar o restante para a próxima quinta-feira. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer uma coisa. Não adianta o pastor orientar, o pastor ensinar. Não adianta. Se a igreja, se os membros da igreja não valorizarem este ensino e não buscarem aperfeiçoamento, não se esforçarem no aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento que consta aqui é a palavra katartismon. Essa palavra, ela significa, na língua grega, a palavra aperfeiçoamento, traduzida por aperfeiçoamento, katartismon, ela significa consertar osso. Olha só. Ela significa correção de ossos quebrados. Então, o aperfeiçoamento que os mestres, os pastores se empenham em dar à igreja, o que eles se preocupam em dar é para que a igreja se conserte, se aperfeiçoe, partindo do princípio que sem essa orientação, os membros são como ossos quebrados. O texto, é a palavra que Paulo usou, não vou eu que estou falando não. Paulo que está usando essa palavra. E a palavra que ele diz aqui, olha só o que Paulo diz: com vistas ao conserto dos ossos quebrados dos santos. É Paulo que está falando, não sou eu não. Eu sou intérprete, eu sou um exegeta. Eu estou lendo aqui na língua original, do grego. Paulo está dizendo isso, ó, com vistas ao conserto dos ossos quebrados dos santos. Não sou eu que estou falando, é Paulo. E ele diz mais, ele diz assim, para o desempenho do seu serviço, ele usa a palavra ergon, ou ergon, né, aqui, e com vista ao desempenho de seu serviço, ele usa a palavra diaconia. O serviço aqui é diaconia, é um serviço, porque o diácono não são apenas aqueles que foram eleitos lá em Atos 6, não são apenas eles. A diaconia é uma ação de um servo, o servo está ali para servir, né?
edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento para o seu serviço, para a edificação. Quando ele fala na edificação, ele usa uma palavra grega chamada oikodomen, a palavra que ele usa. Essa palavra é interessante porque ela carrega em si um sentido de edificação através de um desenvolvimento. Olha bem o que significa a palavra, é que ele só fala edificação, mas quem conhece grego aí, se tem algum pastor aí, teólogo, vai consultar lá. Diz o seguinte: desempenhe seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra oikodomen, essa palavra ela significa edificação através de um desenvolvimento, como se fosse um edifício, de um organismo vivo. Tira a ideia de um edifício. Não é uma edificação feita com tijolo. 1, 2, 3, você vai colocando, não. É uma edificação própria, de si próprio, como um corpo que, uma vez iniciado o seu crescimento, ele continua, porque ele é um organismo vivo. Entenderam? Então, essa palavra, eu vou repetir aqui. Paulo diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento, ao conserto dos ossos quebrados dos santos, para o desempenho de sua diaconia, para que a sua edificação se dê de forma natural como um organismo vivo. Estão percebendo quanta coisa num versículo só? Por quê? Aí ele completa, porque somos corpo de Cristo. Olha, corpo de Cristo tem que desenvolver. Então, meu irmão, se você, meu irmão, minha irmã, se você não está desenvolvendo, se aperfeiçoando, não está consertando os ossos quebrados, não está desenvolvendo como um organismo vivo, é como dizia um presbítero lá de Ipatinga, brincava comigo, das duas, três: ou não estão te ensinando direito, ou você está ouvindo e fazendo ouvido de mercador, ou você está aprendendo e não está dando a mínima para o que aprendeu. Estão percebendo? É muito sério, meu irmão. O Senhor desceu, se humilhou, morreu, desceu ao Hades, subiu para fazer preencher todas as coisas e com perfeição se assentar à destra do Pai. E lá ele disse: Pai, agora eu vou conceder dons aos homens para que eles andem sob a graça, com fé na minha pessoa, e vou dar homens sábios, entendidos, para orientá-los, para que eles consertem seus ossos quebrados e se auto-edifiquem com o conhecimento dado por esses homens na palavra do Espírito Santo. É muito sério, é muito sério. E eu lamento dizer que a igreja, em geral, não está andando assim. Não está andando sob a graça, não está andando orientada, porque tem um monte de orientação doida por aí, e tem gente acreditando, esse aqui é pior. E mesmo aqueles que estão ouvindo a verdade, ao invés de se humilharem, pedirem perdão e partir para uma vida séria, santa, justa, honrando a Deus e aqueles que Deus escolheu, eles preferem fazer ouvido de mercador e preferem não atender. E quando o pastor sério, um homem de Deus, um mestre, um evangelista, denuncia o erro e o pecado, não falta quem fique melindrado, chateado, aborrecido, ao invés de vestir a carapuça e dizer: puxa vida, Deus usou esse homem, essa mulher, para me orientar. É uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa tem que ser honrada, obedecida. E eu tenho que pedir perdão a Deus. E tenho que lutar por viver uma vida coerente, como esse homem está me ensinando. Esse homem de Deus. Mas não. Eu não quero mais ir nessa igreja porque eu não concordo com o que o pastor fala. Eu não vou mais nessa igreja porque o pastor me ofendeu. Eu não vou nessa igreja porque o pastor me cobrou isso, cobrou aquilo. E aí, quem é ele para cobrar isto ou aquilo? E vai por aí afora, meus irmãos.
É assim que a igreja está andando, em muitos lugares. Eu estou falando da igreja, instituição, hoje. Para pensar e veja se eu não tenho razão. E se você conseguir, você que está me ouvindo, se você conseguir provar que eu estou errado, eu abandono o evangelho. Não abandono o pastorado, não abandono o evangelho. Rasgo e queimo todas as bíblias que eu tiver em casa. Me prova que eu estou errado. Se você não conseguir provar que eu estou errado, e se porventura você não estiver vivendo como eu estou colocando, muda. Muda. É um conselho pastoral, profético. Mas eu espero que todos estejam ouvindo, entendendo e atendendo. Por quê? Essa palavra não pode ficar no coração de vocês. Essa palavra tem que ser dita para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus irmãos. A hora em que um irmão em Cristo vier falar alguma coisa que não esteja de acordo com essa palavra, você repreende em nome de Jesus. Meu irmão, não é assim não. Vamos orar, vamos mudar. E vamos trabalhar uns aos outros, porque olha só o que diz o texto aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o conserto dos seus ossos quebrados, para um desempenho da sua diaconia, para edificação como organismo, até que, presta atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos. Não se regozije pelo fato de você ser forte e ter alcançado muita coisa. Do seu lado pode ter um irmão frágil, precisando ser fortalecido, e quem vai fortalecer é você, em nome de Jesus. A função não é só do pastor. Uma vez por semana, 2, 3, ir lá para o púlpito e fazer uma mensagem orientadora, confortadora, exortativa, não. Você também, meu irmão. Você que está ouvindo essa mensagem, essa análise, compete a você também falar aos seus filhos, aos seus irmãos, parentes, amigos, membros da igreja, porque não vai faltar momento em que alguém venha lhe questionar, inclusive sobre tudo isso que eu estou falando. E nesse momento, a sua voz profética tem que falar alto. Não é só a voz do pastor, não é só do evangelista, não é só a voz do mestre. O Espírito Santo age em todos. Eu vi na semana passada, o que eu li na semana passada. Olha aqui, ó, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos aqueles que são dele. Então todos têm o privilégio, a obrigação de crescer juntos, até que todos cheguemos à unidade, à perfeição, à unidade da fé, do pleno conhecimento da mente de Cristo. Na próxima semana nós continuaremos com esse tema, com essa matéria. Porque se eu avançar agora para o próximo tópico, nós vamos alongar muito. E aí vamos ter que parar no meio do raciocínio. Então eu quero interromper aqui, agradecendo a todos que estão conosco, né? E ao pastor Indine, à irmã Jaqueline, ao Samuelzinho, não sei se ainda está conosco, mas no começo ele estava conosco. A nossa irmã Nilma, né, está conosco lá de Volta Redonda. Samuel, um grande abraço para você, meu filho. Eu sei que você ainda está conosco aí. Provavelmente a sua mamãe Sandra deve estar com você e outras pessoas. Receba o nosso abraço, viu? Então, já falei sobre o Indine e a Jaqueline lá na Guiné-Bissau. Nosso irmão Manuel, lá de Paraty. A irmã Elza, está lá na Bahia, lá no sertão. Que saudade eu tenho de vocês, Elza, e desse lugar tão gostoso. O pastor Jurandir, nosso tio, com sua esposa, nossa tia Maria Zir Boixá. Tio, estou com muita saudade do senhor. O senhor é uma das pessoas que muito me inspiraram na minha vida pastoral. Eu tenho muita honra em poder chamá-lo
de tio, e a minha tia Esi de tia também. Amada igreja, esse é um dos homens que Deus escolheu para ser um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor, e que com certeza, né, todos que o conhecem têm buscado honrá-lo de maneira correta. E eu aqui digo para o senhor tem, por parte de nós, até da nossa igreja que já o conhece também, a honra que o senhor merece. Honra não é para exaltar o homem, não. Saiba que o senhor é um homem que tem influenciado centenas de vidas, inclusive a minha e a da minha esposa. Que Deus o abençoe profundamente. A irmã Leia Guimarães está em Campos. Eu até ia fazer essa pergunta, porque ela viajou para Campos hoje, conversou comigo na hora que ela estava saindo de casa com o Zé Luiz, e eu ia perguntar agora: Leia, você está aí em Campos com a sua família, com as suas irmãs, né? E então agora já sei que está. E a irmã Nilma também, que está conosco. Estivemos ontem, na terça-feira, tivemos uma live com ela sobre o credor incompassivo, né? E quando tivermos outra live, que vai ser agora em março, fevereiro está tomado, nós vamos avisar aos irmãos, viu? Quero louvar e agradecer a Deus pelas vidas de vocês. Tenho certeza que o Senhor tem ajudado a cada um de vocês a andar de forma digna da vocação pela qual vocês foram chamados. E Deus os abençoe ricamente. Nós vamos encerrar com uma oração nesse momento, desejando a todos vocês uma noite agradável, né? Abençoadora, e que amanhã todos nós levantemos para a glória de Deus, realizando a sua obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo bálsamo que Tu tens derramado no coração das famílias enlutadas. Obrigado por nos ouvir os nossos rogos em favor dos enfermos, dos carentes e necessitados. Senhor, pedimos-te que nos dês uma noite de paz restauradora. Pedimos, ó Deus, que nos conceda muitos dias mais na Tua presença para realizarmos a Tua obra, pregarmos o Teu Evangelho. Sê propício a nós. Visita cada um dos Teus servos que estiveram conosco nesta noite, dando-lhes a bênção de receberem do Senhor aquelas coisas que eles têm solicitado, pedido, coisas nobres e santas para a Tua glória, para a felicidade deles. Conceda aos Teus filhos o desejo de seus corações. Pai, pedimos-te mais uma vez pelo Samuelzinho, pelo Indine e pela Jaqueline, não é? E pedimos-te também, Senhor, pela família do Dorival. Fica com essas pessoas de uma forma muito especial, te rogamos e oramos no nome de Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, tenham todos uma boa noite. E não se esqueçam, no próximo domingo, 9 horas da manhã, nossa escola dominical, e depois às 19h30, o culto público vespertino. Ok? Combinados? Deus assim os abençoe. E os irmãos que ainda não têm a revista da escola dominical, eu hoje já distribuí várias revistas, fui na casa de vários irmãos, e se você não recebeu ainda, não se preocupe, eu vou alcançar você. Uma hora eu te pego, não se preocupe não. E se alguém passar na casa do Inácio, poderá pegar com ele também, que eu deixei algumas com ele. Ok? Deus os abençoe.